Hoje o tema da live é Habite-se. Você sabe o que é o Habite-se? Sabe para que a gente precisa dele depois que termina uma obra? Então fica comigo que eu e a Fran hoje vamos estar falando sobre essa certidão que é também extremamente importante e no final você vai saber o que fazer se não tem o Habite-se. Então fica aqui e acompanha a gente. Eu vou aceitar aqui a Fran na live para falar comigo, com vocês. Então, né, a Habite-se é um tema que para nós é muito comum, né, Fran? Que bom. Oiê, tudo bem? Tudo ótimo, que bom te ter aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto que aqui no escritório é dia a dia, né? Aqui Exatamente. tá, é nosso feijão com arroz. Exatamente. Para quem não é da área, às vezes nunca ouviu falar nisso, né? O que é esse Habite-se? Até como escrever ele eu já vi de várias formas, né? Então, para começar, o Habite-se, ele realmente significa habite-se, de habitar, né? Então, a gente está falando de construções. Vou me apresentar aqui, eu sou a Carol, Carolina Esteves, sou arquiteta urbanista da Telos. Nós somos especialistas em regularização de imóveis, licenciamento de obra, projetos de REURB, que organiza áreas da cidade que não foram planejadas, e também em projetos de áreas novas, de ampliação das cidades, né, com projetos de urbanismo, de novos loteamentos. E aqui comigo, dividindo essa live, está a minha parceira, minha sócia, Franciele. Olá, eu me chamo Franciele Pereira, sou arquiteta e urbanista, sou especialista em cidades, né, em gestão de território. Trabalho com regularizações há quase 5 anos. Antes disso, trabalhei muito com aprovação de projetos, né, de edificações multifamiliares e unifamiliares. Então, a Bits é algo que já está aqui na minha vida há bastante tempo. E vamos começar então, Fran, explicando o que é o Habite-se, né? De fato, para que todo mundo tenha esse conhecimento como base para o que a gente vai explicando aí na sequência. O que acontece, né? O Habite, para além de um documento, de uma folha A4, que contém uma assinatura da prefeitura e um número de protocolo, ele é muito mais do que isso, né? Ele é um documento que atesta que a sua casa, que a sua edificação, seja ela para comércio, para serviço, seja um apartamento, seja uma casa unifamiliar residencial, ela atende aos critérios mínimos da legislação. E por que é importante que uma edificação atenda aos critérios mínimos, né, da legislação? Porque isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de segurança, né? Isso é uma questão de qualidade de vida. Então, esse documento, ele é o documento que atesta que essa edificação, ela segue tudo aquilo que prevê a legislação em termos de saúde, habitabilidade e segurança, e atesta que se seguiu aquele projeto que foi aprovado na prefeitura. Então, para além de um simples documento, ele carrega todo esse significado. O Habite-se, então, é uma certidão que é emitida no final da obra, né? Que vai dizer tudo isso que a Fran falou, ela vai significar isso e ela vai também dizer que a obra foi executada de acordo com o projeto que foi aprovado, né? E atendendo à legislação. Então, ela tem esse papel de garantir que a edificação está ok, né? É a comprovação que se tem. Aí existem diversas situações, né? Tem imóveis que tem o Habite-se, que está tudo certinho. Tem imóveis que não tem Habite-se de nada, né? Ou parcial. Então, existem situações aí que vão exigir daí de quem vai estar regularizando esse imóvel entender a situação de cada status, né? De irregularidade do imóvel. E acho Mas que é importante, né, Carol, falar que quando a gente fala de Habite-se, muitas vezes as pessoas pensam somente na prefeitura,
né? Que é a prefeitura que emite o habite. Sim, o habite que a prefeitura emite, ele é o habite final da edificação, né? É aquele que atesta 100%. Mas não é só a prefeitura o órgão que pode emitir habites, né? O Corpo de Bombeiros emite um habite específico com relação às questões de prevenção contra incêndio. A Vigilância Sanitária emite o habite sanitário, que dá ok nas instalações, né, de abastecimento de água e tratamento de esgoto. E a prefeitura, ela só vai emitir o habite final, que é o habite dela, se o habite dos demais órgãos também estiver emitido. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala em habite, a gente vai falar de vigilância sanitária e a gente vai falar de bombeiros. Lembrando que o habite final da prefeitura, que é a certidão final que atesta a habitabilidade, ele só é emitido depois que esses outros órgãos envolvidos também emitem o seu habite. Então, para a gente não confundir, né? Habite é uma coisa, projeto aprovado é outra, alvará de obra, né? Licenciamento é outra coisa. Então, a gente está falando de vários documentos que são gerados aí, né? Durante o processo de construção. E também não dá para confundir o habite com a matrícula do terreno, com a escritura, com a propriedade. Então, muitas pessoas podem se surpreender, porque tem a matrícula, né, a escritura de propriedade ali do terreno, paga o IPTU a vida inteira, aprovou um projeto na prefeitura, licenciou a obra, mas ainda está irregular. Por quê? Porque não foi emitido o habite. Isso mesmo. Então, é preciso ter essa atenção quando vai se ampliar, né, também. Então, fez tudo certinho, tá com o habite da casa e vai fazer uma ampliação da casa, prédio, qualquer tipo de edificação. Se não for feito um licenciamento dessa ampliação e lá no final dessa obra emitir a certidão de habite, também está irregular, né? É preciso fazer sempre que se constrói. Não precisa fazer quando é uma reforma sem ampliação de área, né, Fran? Agora, isso. Vai ampliar ou vai mudar o uso, precisa emitir novamente essa certidão. Isso mesmo. E lembrando, né, Carol, quando a gente está falando de aprovação de projeto, a aprovação de projeto ela é a base para que tu possa ter um habite, né? Não existe habite sem uma aprovação de projeto anterior. Em casos de legalização, a prefeitura até emite um alvará entre ali o processo, mas normalmente não se tem o alvará de obra na legalização, né? E quando a gente está seguindo o rito correto do licenciamento, aí se tem. Primeiro aprova o projeto, depois emite o alvará, depois constrói a obra e depois solicita o habite. Lembrando que mesmo aqui em Florianópolis, onde a gente tem a questão do licenciamento declaratório, ainda assim é preciso pedir o habite, independente da modalidade que você esteja aprovando o seu projeto. Pois é, esse é um detalhe importante, porque a gente vê muitos casos de pessoas que licenciaram a obra e o cliente final não sabe que depois vai precisar solicitar o habite, né? E o profissional muitas vezes não dá essa orientação. Então é importante que isso acabe do jeito certo, né? E o que fazer depois que tem o habite em mãos, né? Para que serve o habite, né? Depois, né? Ok, ele diz que a edificação foi feita do jeito certo, mas o que a gente faz com ele? Né? Tem o que fazer, Fran? Sim, o habite, o que acontece? Quando a gente tem o documento de propriedade, que é a matrícula do imóvel, ela vai falar sempre sobre o terreno, sobre o lote. E o que ela vai falar? Para muito além das medidas da área, das confrontações e da localização, a matrícula ela também precisa falar sobre o que tem naquele lugar. São as chamadas benfeitorias. Então, o habite, ele serve para que nós consigamos transferir para a matrícula aquela edificação. Então, nós vamos fazer um processo que chama averbação, que é colocar aquela certidão de habite dentro da matrícula para que o teu documento de propriedade fique completo.
ele traga todas as qualificações do teu lote, do teu terreno, e ele traga também as qualificações da sua edificação. Então, esse processo de colocar o habite dentro da matrícula, ele chama averbação, né? Claro, a averbação, ela vai exigir também que a gente tenha toda a documentação referente à Receita Federal do imóvel, né? Mas isso é possível fazer tanto para obras novas quanto para legalização. E a sua edificação só está 100% regularizada quando as informações do habite estão averbadas na matrícula. Então, isso é extremamente importante, principalmente se você quer vender, se você quer vender financiado, se você quer dar em garantia esse imóvel, se você quer repassá-lo, né, para outra pessoa, seja por doação, seja por cessão, seja por venda. Então, tudo isso é importante para que no final você tenha o seu imóvel 100% regularizado. Porque não há como financiar, né, um imóvel que não está 100% com os órgãos públicos. Então, a única forma do banco que vai financiar ou que vai pegar esse bem em garantia, garantir isso, é através do habite. Perfeito. E para quem construiu, estou imaginando aqui algumas dúvidas, né, que podem surgir. Construiu, não tirou o licenciamento, não aprovou o projeto. Será que consegue fazer o processo e emitir o habite ou não tem jeito? Consegue, né? Existem. Essa semana, inclusive, eu estava falando com um cliente. Existem leis de legalização, né? O que é muito importante? Contratei um profissional e fiz um projeto. Comecei a construir, engravidei, vou ter mais um filho, vou construir mais um quarto, vou construir diferente do projeto. É preciso que você faça uma substituição de prancha para que esse projeto na prefeitura seja novamente aprovado da forma como você vai construir, para você não ter problema na emissão do habite. Não fiz isso. Construí, fui lá, tô morando já. A criança que estava esperada já está com 10 anos. O que eu faço agora? Pretendo vender e a pessoa que quer comprar de mim só consegue comprar financiado. Não tem problema. Existem mecanismos na legislação para que a gente legalize essa situação. O que acontece? Quando a gente tem... vou trazer o caso de Florianópolis. Florianópolis, existem várias formas de nós fazermos isso. Se você já tem um projeto aprovado e você só construiu uma coisa diferente, a gente consegue. Se essa construção é anterior a dezembro de 2020, existe a Lei 374 que permite que a gente legalize. Se essa edificação é posterior a 2020, mas ela atende todos os critérios da legislação, a gente pode trabalhar com uma substituição de prancha, com uma reforma com acréscimo de área. Então, existem sim mecanismos para que a gente consiga legalizar essa edificação. O tipo de protocolo e o caminho que nós vamos seguir vai depender muito da sua situação. Se existiu algum projeto aprovado ou se não teve nenhum projeto aprovado, se a edificação está atendendo a legislação atual ou não, o ano que ela foi construído. Mas para tudo tem solução, né? Claro, existem alguns casos que a solução vai ser adequar o seu imóvel, né? E aí a gente está falando de tratamento de esgoto, a gente está falando de acessibilidade para casos de edificações multifamiliares, comerciais e de serviços, mas tudo isso caso a caso. O importante de gravar na memória é que para tudo tem solução. Exatamente. Então, independente de como foi feito, a resposta é que tem como regularizar, e tem como emitir o habite, tem como averbar e ter o imóvel 100% legalizado para vender financiado se quiser, né? Então, aí eu digo, o financiamento pela Caixa é quando o imóvel realmente está 100% ok na documentação. É o único caso, né, Carol, que é bom a gente salientar aqui, que não tem como emitir habite, é se você construiu em uma área de preservação. Se você construir em uma área de preservação permanente, se você construiu em uma unidade de conservação, se a sua casa está numa área de risco, né? E agora com essas fortes chuvas que tem dado nos últimos tempos, é importante que a gente se atente a isso, né? Áreas de risco de deslizamento
não é possível emitir o habite. Lembrando, o habite é uma certidão de habitabilidade, que a sua edificação está 100% apta a ser habitada. Então, se ela está construída em uma área onde não se pode construir, seja por qualquer motivo que seja, e não se tem como mitigar, né, como corrigir, como evitar aqueles riscos, nesse caso, não temos como emitir o habite, né? Mas em todos os outros casos e outras possibilidades a gente consegue emitir. E que tipo de profissional a gente precisa para quem está nos assistindo e precisa descobrir que tipo de profissional precisa procurar para poder resolver isso? Caso não tenha, ou nem sabe, nem sei se tem o habite, né? Quem que eu procuro para pedir ajuda? Como diria um cliente nosso, que nós entregamos o documento de propriedade ontem, procure uma equipe técnica qualificada. Né, e que procure profissionais que entendam sobre legalização de imóveis, porque o que é importante? Eu poderia dizer, procure um arquiteto, né, um engenheiro. Sim, esses são os profissionais que trabalham com projetos, mas mais importante do que procurar um arquiteto é procurar um profissional que entenda de legalização, que trabalhe com legalização. Legalizar um imóvel é diferente de fazer um projeto do zero. Nós precisamos lidar com problemas já existentes, contornar essas situações já existentes, muitas vezes fazer buscas nos órgãos para ver o que existe daquele imóvel já. Né? A gente precisa pedir isenção de alguns impostos, isenção de algumas taxas. Precisamos pedir alguns tipos de prioridade. Então, por isso é importante procurar, para além de procurar um arquiteto, procurar um profissional qualificado que entenda de legislação. Nós atendemos aqui no escritório, né, vários clientes e nós temos clientes que nos procuraram para legalização do lote, mas já estavam com a habite em andamento com outros colegas de profissão. E aí o que acontece muitas vezes? A gente precisa dar um suporte para esse colega, porque o colega não está acostumado com legalização. Existem várias coisas que precisam ser costuradas na legalização, principalmente quando nós estamos falando de terreno e edificação irregulares. Então, para além de procurar um arquiteto, procure um profissional que seja especialista, que tenha experiência com legalização, para que você percorra os caminhos certos, corretos, para que a sua legalização ocorra de forma rápida, né? Porque senão acaba se dando muito murro em ponta de faca antes de acertar o caminho. E quando a gente fala também de edificações multifamiliares, né? O habite, ele é uma etapa que vai anteceder também a emissão das matrículas individualizadas, porque a gente precisa ter cada unidade, cada apartamento ter o seu documento de propriedade. E essa é uma etapa que é obrigatória para que consiga lá no futuro ter as unidades. E é impressionante, mas existem inúmeros prédios que não possuem isso regularizado, a documentação individualizada. Então, é um caminho que tem que ser trilhado. Esses dias eu atendi uma cliente que, quando ela entendeu que para ter o habite precisaria fazer todos esses passos, né? Ela disse, mas eu pensei que era mais simples emitir o habite. Eu disse, o habite necessita de projeto. E quem não licenciou o projeto que precisa ser feito é como se fosse para construir uma casa nova, para aprovar uma casa nova. Então, o trabalho é o mesmo. Então, a gente pede sempre, né, para quem vai construir, faça de forma já licenciada, aprove o projeto e faça do jeito certo. Sempre é mais fácil, né? Mais fácil e mais barato fazer tudo do jeito certo. Depois, para organizar, aí tem o seu trabalho e os seus custos adicionais também. E algo que eu acho que poucas pessoas sabem, né, Carol? Eu, pelo menos, eu fui descobrir isso quando eu comecei de fato, né? Houve um tempo da minha vida profissional que eu trabalhei numa incorporadora e eu era responsável técnica pelos projetos multifamiliares. E foi nessa época, trabalhando na incorporadora, que eu descobri que não se pode comercializar
unidades multifamiliares sem incorporação, né? Sem a individualização das matrículas. Então, assim, para a individualização das matrículas, você precisa de um projeto aprovado. Então, e o projeto aprovado, ele precisa estar de acordo com o que vai ser executado. Por quê? Porque eu vou aprovar o projeto, eu vou fazer a incorporação, que é a abertura das matrículas individualizadas. Eu vou construir, né, o meu prédio. E quando eu for entregar essas unidades para quem eu vendi, elas precisam estar de acordo com aquela documentação que foi aberta no cartório de registro de imóveis. Então, isso é regra, né? Não se pode comercializar imóveis sem incorporação. Então, para vocês verem o quanto é importante um licenciamento feito da forma correta. E a gente tem falado muito aqui com os colegas arquitetos urbanistas recém-formados, porque isso é algo que a faculdade não nos ensina, né? A faculdade nos ensina outras coisas, né? Ela nos ensina a técnica do projeto, em como fazer um projeto funcional, como fazer um projeto que tenha qualidade térmica, acústica, né? Mas o licenciamento em si, a gente vê muito pouco, de forma muito rápida durante a faculdade. E muda de município para município, muda de estado para estado, as regras são diferentes. Então, é importante você estar ciente, não só como profissional, mas também como pessoa física, porque você é normal na nossa vida a gente alugar imóveis ou então a gente adquirir imóveis, e isso faz parte da segurança da sua vida também, né? Porque se você mora numa edificação multifamiliar, por exemplo, mora numa edificação multifamiliar lá no 5º andar e um dia o seu prédio começa a pegar fogo. Se o seu prédio não seguiu todas as etapas previstas em legislação, se o seu prédio não tem o termo de funcionamento do Corpo de Bombeiros, por exemplo, você vai ficar preocupado nessa situação, né? Quando você vai adquirir um apartamento, você precisa estar ciente de quais as documentações têm que estar corretas daquela edificação, né? Então, por isso que é importante, né? Seja você colega de profissão, ou seja você uma pessoa física, você precisa estar ciente da documentação que o imóvel precisa ter, né? Seja a sua residência ou então seja o local que você está alugando ou comprando para colocar o seu trabalho, né? O seu serviço, o seu comércio. Porque isso é extremamente importante. Lembrando que quem atende, né? Quem atende pessoas ou quem tem funcionários trabalhando em alguma sala comercial, alguma coisa assim, precisa também estar ciente da documentação correta do imóvel, porque qualquer coisa que aconteça no seu estabelecimento é sua responsabilidade. Inclusive em muitos seguros, né? Se a edificação não tem o habite, se acontece algum sinistro, o seguro não é pago. Então, né, precisamos ter atenção com isso também. Não adianta contratar o seguro e não ler o contrato que está lá escrito que a edificação precisa do habite. Inclusive, podemos trazer Dona Fátima Capone para falar sobre isso aqui com a gente, podemos, né? A gente tem vários queridos clientes que estão acompanhando a live e o pessoal da nossa equipe, arquitetos que a gente conhece, bastante gente querida aqui nos acompanhando. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder. É um conteúdo que a gente sempre tenta trazer de uma forma mais leve, né? Apesar de ser bem denso esses temas. Mas todo mundo, quanto mais pessoas ficarem sabendo disso e a gente conseguir simplificar ao máximo, melhor para todo mundo, né? Porque a gente consegue daí ter edificações mais regularizadas, tudo certinho, uma cidade melhor e, né? Aí a gente consegue estar trabalhando para construir o futuro que a gente deseja. Fran, uma outra dúvida que surge bastante nos atendimentos aqui é que se o habite tem uma validade, se ele vence, se a gente precisa reemitir ele com o passar do tempo. Nós precisamos reemitir o habite sempre que for feita alguma modificação na edificação que altere a área ou altere o uso dela, né? Por exemplo, Franciele,
Eu preciso reemitir o habite da minha casa. Se eu for, eu tenho a minha cozinha separada da sala. Vou quebrar uma parede, vou integrar sala e cozinha. Preciso reemitir o habite? Não, não precisa. Porque você não está fazendo nenhum acréscimo de área, você não está mudando o uso da sua edificação. Agora, Franciele, eu tenho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma edificação e antes embaixo era garagem, eu morava em cima e agora embaixo eu vou abrir uma marcenaria e em cima vai ser a minha edificação. Eu preciso trocar o meu habite? Sim, você precisa fazer um habite voltado para uma edificação mista, porque você vai estar oferecendo um serviço, um comércio no andar térreo e no andar de cima você vai estar tendo a sua residência. Então você vai alterar o uso, né? Inclusive, na parte de baixo da sua edificação, você vai ter que ter um projeto de prevenção contra incêndio, que é o que não acontece no andar de cima. Então, sempre que houverem essas modificações, ou de área, vou construir um quarto a mais, vou construir uma garagem, vou aumentar minha cozinha. Eu brinco com os clientes, se você vai fazer um telhado, precisa renovar o habite. Se você vai trocar o uso, precisa renovar o habite. Agora, se você vai fazer só modificações internas, quebrar parede, construir parede internamente, não precisa. E para descobrir se quem está comprando uma casa, um apartamento, um imóvel e não sabe se tem ou não tem habite, né? Como que deve se procurar essa informação, aonde consultar, aqui em Florianópolis, né? Que deve ser muito parecido aí nos outros municípios também. Normalmente, se a edificação está 100% regularizada, essa informação vai constar na matrícula, tá? Então, vai estar escrito ali na matrícula, ou vai ter uma AV, que é uma averbação, né? E vai estar escrito ali que fica averbada uma casa de X metros quadrados, ou então vai estar escrito como benfeitoria de X metros quadrados. Mas se não está na matrícula, ou se o imóvel que você está comprando não tem matrícula, você precisa consultar na prefeitura, através do endereço do seu imóvel, ou então, no caso de Florianópolis, através da inscrição imobiliária, que é aquele númerozinho que vem no carnê do IPTU. Uhum. Tenho certeza que o pessoal está se perguntando e quanto custa para fazer um processo desse. O valor, o investimento, ele tem que ser avaliado de acordo com a edificação, né? A gente aqui da Telos, a gente formula aí os orçamentos com base nas horas de trabalho dedicado. E quanto maior, mais complexa essa edificação, mais horas a gente acaba se dedicando. E também, depois do serviço, do profissional que vai estar executando o serviço, também tem os custos de impostos, taxas que têm que ser pagas e multas, muitas vezes. Isso tudo, a nossa equipe aqui da Telos, a gente consegue prever todos esses valores para o cliente já, para ele já saber saindo qual é o total do investimento que ele vai ter na regularização. Né? Então é importante consultar um profissional, que nem a Fran falou, né? Qualificado. Tem que ser, né, um técnico, um arquiteto, um engenheiro para poder encaminhar a regularização ou o pedido de habite, né? Se está tudo certinho, se não está irregular. E assim, né, poder avaliar aí qual é o investimento que deve ser feito para essa regularização. Talvez as pessoas possam estar se perguntando assim, quais são os tipos de edificação que precisam de habite, né? Todas as edificações precisam de habite, né? Eu acho que talvez o cemitério não precise de habite, mas o restante, todo o restante das outras edificações, sejam elas comerciais, residenciais, unifamiliares, tenham elas 40 metros quadrados, tenham elas 500 metros quadrados, todas precisam do habite. Inclusive, o habite é um dos documentos exigidos para a emissão de alvará de funcionamento. Né? Então, se você quer abrir uma casa de festas, um restaurante, você vai precisar ter o habite daquela edificação. Talvez como é que é a casinha do salva-vidas não precise. Talvez não. Talvez. Até edificações temporárias, né, Fran, precisa. Sim. Então, isso é
é um cuidado, né, que a gente tem para garantir a segurança das pessoas que vão estar usando o espaço. Então, pensando nisso, Vou poucas trazer só coisas. uma, talvez para as pessoas seja uma curiosidade, mas para nós é meio óbvio, mas é porque é o nosso dia a dia, né? Mas para aquelas pessoas que talvez não trabalhem com isso, talvez não seja óbvio. Pessoal, quando a gente vai demolir uma estrutura, a gente também precisa de autorização da prefeitura para demolir. E quando aquela área está registrada na matrícula, a gente precisa averbar na matrícula que aquilo foi demolido, né? A matrícula ela é um registro de tudo que acontece dentro daqueles limites do lote. E por que que a gente precisa da autorização da prefeitura para demolição? Porque precisa se ter um controle de para onde vai aquele resíduo da demolição também, que é para a gente ter o controle de não descartar em lugares que não é permitido, né? Então, muitas vezes, as pessoas cobram da prefeitura fiscalização, fiscalização, tem fiscalização. Existe procedimento para tudo. Talvez essa informação não chegue até você. Mas sim, inclusive quando a gente vai demolir para construir ou reformar, a gente precisa pedir autorização da prefeitura, solicitar uma certidão de demolição. Depois de demolido, você precisa fotografar para mostrar que demoliu e precisa comprovar para onde foi aquele resíduo. Uhum. É um bom assunto para uma live, inclusive a gente pode falar só disso, né? O que fazer na hora de demolir, né? Para não estar aí entrando em alguns problemas, né? Evitando problemas. É. Mas se alguém tiver alguma dúvida, assistiu nós até agora, deixe comentário aqui no vídeo que vai ficar disponível a live. A gente está construindo conteúdo para agregar, né, aos profissionais, ao mercado e poder qualificar ainda mais. Inclusive, temos um canal aqui no Instagram que estamos ali, a Fran, maravilhosa, está compartilhando conteúdos ali sobre, né, o dia a dia do nosso trabalho, focando em entregar dicas, né, bem práticas. Então, a gente vai publicar o link aqui também para quem quiser entrar e poder se qualificar aí junto com a gente. Isso mesmo. E você, se você não sabe se a sua casa tem habite, procura se informar na prefeitura ou então procura uma equipe para poder fazer essa pesquisa para você. Se você mora num edifício multifamiliar, né, num prédio, dá um alô para o seu síndico, pergunta lá para o síndico se a edificação tem habite, se tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. E se não tiver, entre em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer analisar o seu caso e construir junto com você o caminho até a legalização 100%. Envie esse vídeo para quem você acha que precise dessa informação e para quem está construindo também, é sempre uma boa dica. Obrigada, Fran. Encerramos a live por aqui. Na próxima quinta-feira vamos trazer outro assunto também. Enquanto a Fran se despede, eu vou pesquisar aqui qual é o nosso próximo assunto. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma quinta-feira encerrada com sucesso aqui com a nossa live. É sempre um prazer conversar com vocês, sempre um prazer trazer conteúdo e resposta para vocês, porque quanto mais informação vocês tiverem, melhor e menos erros nós vamos cometer, menos perrengue vamos ter na vida. E eu já queria deixar um spoiler aqui, que hoje eu combinei com um convidado. Primeira live do mês de setembro, nós teremos um convidado muito especial que vai vir falar sobre um assunto extremamente importante e é um assunto de interesse coletivo. Então, não percam a live da próxima semana, que a Carol está verificando o assunto para nós. E a live da primeira semana de setembro, nós vamos trazer um convidado aqui. Eu já vou dar um spoiler aqui, é dia 3 de setembro, é dia do biólogo. Então, traremos um biólogo aqui para falar com propriedade sobre o assunto de setembro. Então, vai ser um prazer. Já anotem aí na agenda de vocês. As nossas lives acontecem sempre nas quintas-feiras, às 18h30. Elas duram de 30 a 40 minutos aqui. E a gente sempre traz os assuntos que são mais pedidos aqui no escritório, né? Aqueles assuntos que os nossos clientes mais têm dúvidas, ou então que a gente recebe aqui através do direct e através do Telos Talk, que é o nosso canal aqui no Instagram, que a Carol comentou com vocês.
E eu vou ficar devendo o tema da próxima live, mas vai ser bom, eu tenho certeza. A Então, gente publica, a gente pede para a Marina publicar amanhã aqui nos stories para que isso. vocês fiquem sabendo o assunto da próxima live. Então tá, obrigada, gente. Boa noite e até quinta da semana que vem. Até! Tchau, Carol! Tchau. Beijo, Fran.